É um local de difícil acesso, uma estrada sem calçamento que corta a zona rural da cidade e leva até a represa onde o carro estava submerso. Nossa equipe, junto com a polícia, que volta ao local em busca de novas provas. Olha, a gente se aproxima agora do local exato onde o carro foi encontrado. Inclusive, ficou ainda a fita de isolamento, já que naquela hora em que os policiais retiraram o veículo de dentro da represa, muitas pessoas aproveitavam o final de semana aqui na região conhecida como Prainha. O pessoal veio pescar, se divertir aqui com a família. Mais pra frente, olha só, o ponto exato onde o carro foi retirado de dentro da represa. As marcas dos pneus ficaram aqui na terra. A caminhonete foi localizada com o corpo dentro no mesmo dia em que o fazendeiro completaria 48 anos de idade. Para a família do Fábio, o aniversário não poderia ser mais trágico. Apesar de todas as evidências, eles nunca perderam a esperança de reencontrá-lo com vida. Talvez o mistério nunca chegasse ao fim. É que o carro só apareceu porque nessa época do ano o nível da represa diminui e o pneu ficou à mostra. Oi, gente amiga, nada melhor do que contar com um amigo quando a situação... Em 3 minutos eu volto para São Paulo, algumas regiões do país ficam com... Eu aqui com os meus pais já fazia uns 3 anos, ele cuidava dos meus pais que têm 74 e 75 anos respectivamente e precisava de alguém com eles aqui. Aparentemente, assim, para falar para você, não tem motivo nenhum, aparentemente nenhum. Principalmente para abandonar os pais? Não, de jeito nenhum. Abandonar meus pais, não. Não tem como. Não consigo imaginar o fato dele abandonar os meus pais, assim, simplesmente. A caminhonete foi localizada com o corpo dentro no mesmo dia em que o fazendeiro completaria 48 anos de idade. Para a família do Fábio, o aniversário não poderia ser mais trágico. Apesar de todas as evidências, eles nunca perderam a esperança de reencontrá-lo com vida. Talvez o mistério nunca chegasse ao fim. É que o carro só apareceu porque nessa época do ano o nível da represa diminui e o pneu ficou à mão. A polícia foi acionada, os bombeiros ajudaram a retirar o carro. E os investigadores não tiveram dúvidas, já que a placa do veículo ficou na mesma posição. Além disso, é um carro importado, que não é muito comum aqui na cidade. Por isso, não restaram dúvidas de que se tratava do veículo do fazendeiro sumido há quase 3 meses. O avanço da investigação levou a uma reviravolta no caso. A polícia concluiu agora que Fábio foi vítima de um crime passional. Ele e o homem apontado como autor dos disparos brigaram por causa de Eliette. Um triângulo amoroso que a polícia só descobriu agora, após ouvir várias testemunhas. Para o Cidade Alerta, Eliette negou qualquer envolvimento com a vítima. Mas namorando nada? Não? Não, ele é apenas observação aí. Ah, entendi. Ele tomava vodka dele e eu tomava minha em casa. Era simples, né? E aí, parece que ele teria saído para poder te procurar. Vocês chegaram a conversar naquela noite? No dia que ele sumiu? Antes dele sair, no sábado à tarde, ele estava na minha casa. Eu não estava bebendo. Depois que ele saiu, eu não estou sabendo de nada, não. Vocês estavam juntos naquela... de dia, é isso? Isso, era durante o dia, sim. À noite vocês não chegaram a se encontrar? Não. Tinha, ela chegava a falar e a gente via ali também, ela tinha. Eles ficavam, né? Ela ficava com um, ficava com o outro. Ou seja, não era só com o Não, Fábio? só com o Fábio. Um punhado de gente ali. Eliette foi ouvida pela polícia na condição de testemunha. Já os autores do homicídio foram identificados como Natanael Rodrigues, o Nael e Keverson Henrique. Eles tiveram a prisão decretada pela justiça e são considerados foragidos. Olha, a primeira informação que chegou para a polícia é que no dia do sumiço, o fazendeiro veio até aqui para conversar com a Eliette, com quem mantinha um relacionamento amoroso. Naquela época,
Ela morava exatamente nessa casa junto com a avó. Chegando aqui, ele teria tido um desentendimento com Natanael, que morava naquela outra casa, que fica nos fundos. Só que agora, na conclusão do inquérito, a polícia levantou uma outra história. Segundo os depoimentos, havia uma festa naquela noite e todos confraternizavam, bebiam, o clima era de festa. Até que durante a noite, eles descobriram que a Eliette tinha um relacionamento com o Fábio e também com o Natanael. E isso provocou uma briga entre eles. Foi quando Natanael disparou a primeira vez. O corpo foi levado para dentro daquela casa branca, onde o fazendeiro foi atingido uma segunda vez. Os assassinos então pegaram o carro da vítima, que estava aqui fora, e manobraram até a casa. Posicionaram bem ao lado da porta e arrastaram o corpo para dentro da caminhonete. Em seguida, seguiram até a represa nessa direção. Uma testemunha-chave ouvida pela polícia viu o momento em que a caminhonete saiu em alta velocidade. O que chamou a atenção é que não era o fazendeiro quem dirigiu o próprio veículo, e sim uma outra pessoa. A partir desse depoimento, a polícia já não tinha mais dúvidas de que Fábio havia sido assassinado. Eu tive um carro perto de casa assim, a gente estava em casa ainda, e quando chegamos no portão a gente escutou um outro. Até eu achei estranho, mas ele falou que era tiro. Daí até a avó da Eliette falou também que era tiro, sim, não era bomba. E a Eliette estava lá. E a Eliette estava dormindo. Ela contou pra gente que não ouviu o barulho de tiro e que não estava lá, então ela estava. Estava no local sim. E aí você entrou, você chegou a ver o Fábio lá? Não. Eu ia entrar mais pro fundo, eu fiquei com mais medo e não entrei, daí eu voltei pra trás. Daí foi na hora que eu falei pro meu marido tudo. E aí te mandaram sair de lá, te ameaçaram? Mandaram, falou, dá licença que a gente tá conversando. Aí foi o que aconteceu, que eu vi Depois disso, vocês ouviram um barulho no carro dele? Aí escutamos o barulho. Daí nós chegamos em casa, daí eu fiquei na área, aí ele pegou e passaram pra caminhonete. E não era o Fábio que estava dirigindo, era esse cara que me atendeu. A chácara onde Fábio morava com os pais fica nessa mesma região de Salesópolis, um lugar onde se sentia seguro e por isso raramente saía daqui. Foi na própria chácara que ele conheceu Eliette. Ela trabalhava para os pais dele quando tiveram um rápido romance, segundo testemunhas. Isso despertou o ciúme de Natanael, que já morava com outras duas mulheres que também fugiram com ele depois do crime. Natanael já tinha um mandado de prisão por outro homicídio em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. E agora responde também pela morte e ocultação de cadáver no caso Fábio. Junto com a polícia, nossa equipe percorre o mesmo caminho dos assassinos na noite do dia 18 de abril. É um local de difícil acesso, uma estrada sem calçamento que corta a zona rural da cidade e leva até a represa onde o carro estava submerso. Nesse momento, já dá para ver a represa ali na frente. Nossa equipe junto com a polícia que volta ao local em busca de novas provas. A gente atravessa a ponte que leva lá para o outro lado. Olhando assim, a gente tem uma ideia da dificuldade para se fazer as buscas diante da imensidão da represa. Em vários pontos, a mata também é fechada aqui no entorno. Por isso, a polícia, durante quase 3 meses, fez buscas em vários pontos. Em alguns momentos, vocês imaginavam que estavam perto. Sim. Tanto a gente fez várias buscas aqui, acompanhados pelo Corpo de Bombeiro, mas com a represa cheia, estava bem alta já o nível da represa, aí dificultou muito essa localização. Aqui, por exemplo, que é um ponto tradicional, é como se fosse uma prainha, vocês já tinham passado. Já tínhamos passado aqui, do outro lado lá, onde tem o tobogã, que o pessoal costuma mergulhar, mas infelizmente com a represa alta não chegamos a localizar. Vocês também percorriam a região em busca de testemunhas. As pessoas tinham dificuldade para falar. Sim, porque aqui, muitas pessoas aqui vivem da pesca, né?
Mas por ter sido um homicídio numa cidade pequena, o pessoal fica meio receoso em falar alguma coisa, né? A região aqui onde o carro foi encontrado com o corpo dentro atrai muitos moradores e também turistas, principalmente aos finais de semana. Dá para ver, inclusive, aqui nesse ponto, que fizeram churrasco nos últimos dias. Por conta da pandemia, a pesca e o acampamento foram proibidos na cidade, então o movimento caiu bastante. Com isso, era menor a chance de que alguma testemunha visse algo suspeito. Só que no último final de semana, mesmo com a proibição, as pessoas vieram para cá. E aí acabaram se deparando, bem aqui na beira, com um pedaço do pneu da caminhonete. A polícia foi acionada, os bombeiros vieram até aqui, conseguiram retirar o carro para fora d'água, e aí veio a surpresa. O corpo do fazendeiro estava dentro. Olha, a gente se aproxima agora do local exato onde o carro foi encontrado. Inclusive, ficou ainda a fita de isolamento, já que naquela hora em que os policiais retiraram o veículo de dentro da represa, muitas pessoas aproveitavam o final de semana aqui na região conhecida como Prainha. O pessoal vem pescar, se divertir aqui com a família. Mais para frente, olha só, o ponto exato onde o carro foi retirado de dentro da represa. As marcas dos pneus ficaram aqui na terra. O policial fazendo uma análise aqui do cenário, tirando as fotos que vão para o inquérito policial, e mais para frente, a gente tem que ter cuidado aqui, está muito escorregadio. Vários estilhaços de vidro da caminhonete. Também a luva usada pelos peritos. Aqui na análise, os peritos já perceberam que o fazendeiro foi atingido por 2 tiros. E foi exatamente isso que contaram as testemunhas ouvidas pela polícia. O primeiro tiro aconteceu logo no início da discussão, depois ele foi arrastado para dentro da casa, onde foi atingido uma segunda vez. Os assassinos então pegaram a caminhonete dele, estacionaram em frente à casa e colocaram o corpo dentro e vieram até esse local. Uma região que à noite não tem iluminação, então as pessoas tinham que conhecer exatamente o caminho. A chácara onde o crime aconteceu fica atrás desse morro. São cerca de 2 quilômetros pela estrada sem calçamento, de lá até esse ponto onde o carro foi encontrado. Segundo uma testemunha, os bandidos levaram cerca de 15 minutos, já que a testemunha viu o momento em que o carro da vítima passou, só que não era o fazendeiro quem dirigia. Naquele momento, o corpo já estava na parte de trás da caminhonete, que foi abandonada exatamente aqui nesse ponto. Além de Natanael e Keverson, a polícia investiga a participação de outros 2 homens na morte do fazendeiro. Eles são moradores da região e teriam sido obrigados pela dupla a ajudar no momento em que o carro foi jogado na represa com o corpo da vítima dentro. Queria muito ter meu irmão de volta aqui com a gente. Atenção, Brasil, a polícia...